Imagine ser o líder de um movimento revolucionário. Você é preso, torturado e executado publicamente de uma forma incrivelmente humilhante. É o que normalmente seria o fim da linha para qualquer grupo, né? Exatamente. A lógica sociológica diz que os seguidores deveriam fugir aterrorizados e o movimento desaparecer para sempre. Uhum, como tantos outros da época. Sim. Mas e se, em vez disso, essas mesmas pessoas acabassem dominando o maior império do mundo em apenas algumas gerações? É uma anomalia histórica bizarra. Com certeza. E antes da gente mergulhar de cabeça nisso, eu quero deixar aqui uma bênção divina para o seu dia. Que a paz, a graça e uma profunda bênção de Deus acompanhem a jornada de cada pessoa que nos escuta hoje. Que seja um tempo de luz e, claro, de descobertas intelectuais fascinantes para todos nós. Muito bom. É sempre ótimo começar assim. E nós precisamos dessa luz hoje, porque a nossa investigação vai desvendar a maior anomalia histórica do primeiro século. Nós estamos analisando a reta final da obra A Cruz do Rei, escrita pelo autor Timothy Keller. Um livro fantástico, aliás. Sem dúvida. E o nosso foco hoje vai recair exatamente sobre o capítulo 18, que carrega um título muito simples, mas muito sugestivo, que é o começo. É o tipo de quebra-cabeça que desafia historiadores, sociólogos e teólogos até os dias de hoje, porque assim, se a gente olhar para o primeiro século, a região da Judéia era tipo uma verdadeira fábrica de movimentos messiânicos. É certo. Vamos desempacotar isso. O padrão naquelas décadas ao redor da vida de Jesus era quase uma fórmula matemática, né? Exato, era muito previsível. Um líder carismático se levantava, reunia uma multidão prometendo libertação e tudo mais, até que o Império Romano ou as autoridades locais se cansavam daquela confusão e simplesmente o executavam. E a execução servia justamente de exemplo. Pois é. E depois da morte do líder, as pessoas arrumavam suas coisas, voltavam para suas fazendas, para os seus vilarejos e o movimento acabava. Ponto final. A história esquecia o nome deles. Ninguém mais falava no assunto. Mas, com o cristianismo, o líder morre e há uma explosão de crescimento tão absurda que o Império Romano inteiro é transformado em questão de 3 séculos. Então, a nossa missão hoje é investigar o evento central que causou essa ruptura nas regras sociológicas, sempre baseando no relato do Evangelho de Marcos. E olha, para entender a magnitude desse recomeço, a gente precisa primeiro examinar a precisão com que o fim foi registrado. Como assim, a precisão do fim? É que a história humana está cheia de lendas, sabe? Lendas sobre pessoas que desapareceram ou que supostamente sobreviveram a ferimentos graves. Mas o relato que temos em mãos não permite esse tipo de ambiguidade. Nossa, sim. Quando lemos o relato de Marcos sobre a morte e o sepultamento de Jesus, é incrivelmente clínico. Muito cirúrgico. Não parece tipo um obituário poético cheio de metáforas sobre alguém que partiu para um lugar melhor. Na verdade, a sensação que eu tenho é de estar lendo uma certidão de óbito moderna. Uma analogia perfeita. Daquelas que vêm assinadas por um médico legista, carimbadas pela polícia e endossadas por um juiz da Suprema Corte. E Marcos traz a testemunha de um centurião romano. Mas, por que a palavra desse soldado específico importa tanto para a certificação histórica? O que é fascinante aqui é a mecânica da máquina militar romana. Um centurião não era só um guarda de trânsito ali. Ele era um especialista em execuções. Um profissional da morte, basicamente. Exatamente. A crucificação foi desenhada pelos romanos não apenas para matar, mas para causar o máximo de agonia pública possível antes da morte. Que geralmente acontecia por asfixia, né? Asfixia ou choque hipovolêmico, sim. E havia uma regra rígida no exército romano. Muito rígida. Se um soldado encarregado de uma execução permitisse que o condenado sobrevivesse, a pena era a sua própria morte. Caramba! Então ele não ia arriscar o próprio pescoço. De jeito nenhum. Portanto, quando esse centurião relata que o prisioneiro está morto, ele está apostando a própria vida nessa afirmação. Ele sabia identificar um cadáver de longe. E Marcos faz questão de incluir Pôncio Pilatos no relato também. O governador. Isso, a autoridade suprema na região. O texto diz que Pilatos se surpreendeu com a rapidez da morte e exigiu a confirmação oficial, uma confirmação burocrática mesmo, do centurião,
antes de liberar o corpo. E a liberação do corpo nos leva a outra figura super improvável nessa história toda, que é José de Arimateia. Sim, um personagem crucial. O texto descreve esse homem como um membro ilustre do Sinédrio, que era basicamente a Suprema Corte Judaica. O topo da pirâmide ali. Ou seja, ele era parte da elite política e religiosa que tinham acabado de condenar Jesus. Ele age com uma independência política perigosa ao ir até Pilatos. Mas tem um detalhe técnico sobre o relógio correndo contra ele que torna esse sepultamento tão específico, não tem? Tem, e há uma urgência brutal nessa cena. Porque pela lei judaica rigorosa da época, era absolutamente proibido realizar qualquer trabalho manual no sábado. Ah, o famoso descanso sabático. Exato, e o calendário deles não virava à meia-noite como o nosso. O sábado começava no pôr do sol da sexta-feira. Nossa, então ele tinha pouquíssimo tempo. Uma corrida frenética. Ele tinha apenas algumas horas para descer um corpo mutilado da cruz, comprar os lençóis de linho, limpar minimamente aquele corpo, carregá-lo até um sepulcro novo que era escavado na rocha maciça e rolar uma pedra pesadíssima para fechar a entrada. Tudo isso antes de o sol sumir no horizonte. Tudo antes do pôr do sol. Então, ao documentar o militar especialista, o governador exigente, o político dissidente e essa barreira do tempo, Marcos fecha todas as portas para aquela teoria de que Jesus teria apenas desmaiado na cruz e acordado depois na caverna fria. Aquela teoria do desmaio, né? Não faz sentido. Nenhum. Ele estava inquestionavelmente morto. E o texto atesta isso. Ok, então a morte foi atestada por especialistas do Estado e o sepultamento foi feito sob alta pressão de tempo. Mas isso levanta uma dúvida gigantesca na minha cabeça. Qual? Se os romanos e a elite judaica tinham certeza absoluta da morte, e se o túmulo aparece vazio no domingo de manhã, por que as autoridades simplesmente não assumiram que foi um roubo de túmulo? E pior, por que os próprios seguidores demoraram tanto a entender o que estava acontecendo? É uma ótima pergunta. Porque, Jesus repetiu diversas vezes no Evangelho de Marcos, lá nos capítulos 8, 9 e 10, que ressuscitaria ao terceiro dia. Se ele avisou tantas vezes, por que na manhã do domingo as mulheres levam essências aromáticas para ungir um cadáver? Elas foram preparadas para um velório. Sim, porque nenhum discípulo virou e disse: "Ei, hoje é o terceiro dia, vamos lá no túmulo com uma cadeira de praia esperar a pedra rolar." Olha, essa é a grande contradição que, ironicamente, prova a honestidade do texto. Para compreender a cegueira dos discípulos, a gente precisa mergulhar na cosmovisão da antiguidade. O choque cultural era imenso para eles. Mas choque por quê? Porque a ideia de uma ressurreição física, sabe, de um corpo voltando à vida no meio do fluxo normal da história, era algo repugnante para os gregos e totalmente incompreensível para os judeus. Peraí, como assim repugnante para os gregos? Nós temos a tendência de achar que as pessoas antigas eram meio ingênuas, né? Que acreditavam em fadas e magia facilmente, enquanto nós somos os modernos super céticos. É o que a gente gosta de pensar, né? Mas eles eram tão céticos quanto nós. Em muitos aspectos, até mais céticos. A filosofia dominante no mundo greco-romano era o dualismo platônico. Ah, Platão. Isso. E para eles, a matéria, o mundo físico, era inerentemente ruim, corrupto. O corpo físico era visto literalmente como uma prisão para a alma. Então a morte era uma libertação. Perfeito. A salvação, para um grego, era a alma finalmente escapar desse corpo sujo e flutuar livremente no mundo das ideias. Então dizer a um pensador grego que a recompensa final de Deus era colocar a alma de volta em um corpo de carne e osso... Seria como dizer a um prisioneiro que a recompensa dele é voltar para a cela. Exatamente isso. Seria um castigo, não uma vitória. Já para os judeus, o conceito de ressurreição até existia, mas era um evento cósmico. Geral, no fim do mundo. Isso, geral, que só aconteceria no fim dos tempos, quando Deus renovaria todo o universo de uma vez. A ideia de um indivíduo isolado ressuscitar numa manhã comum de domingo, enquanto o Império Romano continuava cobrando impostos e a vida seguia normal, a alegoria mental para isso estava vazia. Isso explica perfeitamente por que as mulheres foram preparadas para lidar com a decomposição. Elas esperavam a morte permanente. O que me leva a outro ponto que o Keller destaca, usando o trabalho daquele historiador, o Richard Bauckham. O trabalho dele sobre as testemunhas oculares é genial. É brilhante, porque Marcos cita os nomes dessas mulheres repetidamente em poucas linhas.
Ele fala de Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. E a gente pensa, poxa, em um pergaminho antigo onde o espaço era caríssimo, por que gastar tanta tinta repetindo nomes? O Balco explica que essa era a forma como a historiografia da antiguidade funcionava. Porque, pensa bem, os autores não tinham rodapés ou links de internet para referências bibliográficas. Não dava para colocar um hiperlink na palavra. Exato. Então, ao registrar e repetir os nomes exatos das testemunhas oculares, Marcos estava essencialmente escrevendo notas de rodapé vivas no texto. Notas de rodapé vivas, que conceito incrível! Ele estava dizendo aos seus leitores do primeiro século algo como: olha, não acreditem apenas na minha palavra. Essas mulheres ainda estão vivas e moram aqui na região. Vão até lá, batam na porta delas e interroguem-nas. É o método histórico-crítico da época, acontecendo em tempo real. Exatamente. Ele estava dando os endereços, por assim dizer. E convenhamos, colocar mulheres como as principais testemunhas era um risco colossal, não era? Um risco que beirava o suicídio literário. E isso é crucial. Teve um filósofo grego do segundo século, chamado Celso, que odiava o cristianismo incipiente. Ele era um crítico ferrenho, né? Muito. Ele escreveu tratados inteiros zombando da fé, e o argumento central dele era basicamente: como nós podemos levar a sério uma religião baseada no relato de mulheres histéricas? Que terrível, mas reflete bem o preconceito da época. Demais. Naquela sociedade profundamente patriarcal, o testemunho de uma mulher frequentemente nem era aceito em um tribunal de justiça. Então, pensa comigo. Tô pensando. Se os primeiros cristãos estivessem se reunindo numa sala para inventar um mito com o objetivo de ganhar o respeito do Império Romano, eles jamais teriam colocado mulheres marginalizadas como as primeiras a ver o túmulo vazio. Jamais teriam inventado que Pilatos viu a pedra rolar, ou que o sumo sacerdote teve uma visão com anjos. Exato. O fato de que a narrativa mantém essas mulheres no centro, sofrendo o ridículo dos críticos, é o que os historiadores chamam de critério do constrangimento. Ah, eu adoro esse conceito. É muito forte, né? A única razão lógica para esse detalhe constrangedor estar no texto é porque foi exatamente assim que aconteceu. Eles não podiam alterar a verdade mesmo que ela fosse inconveniente para o marketing deles. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O túmulo estava vazio, as mulheres correm de volta assustadas, relatando que um anjo lhes disse que ele havia ressuscitado, e o anjo dá uma instrução maravilhosa, sabe? Ele diz: vão e digam aos discípulos e a Pedro. Esse "e a Pedro" é de uma profundidade imensa. É lindo, porque ele faz questão de destacar o nome do homem que havia jurado lealdade, mas que depois negou conhecer Jesus poucas horas antes da crucificação. Jesus não manda uma mensagem dizendo: avisem aqueles covardes que eu venci sem eles e que estão todos demitidos. É o próprio conceito de liderança e de poder invertido aqui, não acha? Totalmente. O líder que volta com poder absoluto não volta para se vingar daqueles que o abandonaram na pior hora. Ele volta para reintegrá-los, para dizer: olha, eu quero todos de volta. É a restauração pura. E isso destrói uma das teorias mais comuns que a gente vê surgir hoje em dia, que é a teoria da alucinação coletiva. Nossa, sim! Muitas pessoas dizem que os discípulos estavam tão traumatizados pelo luto que todos tiveram uma espécie de delírio psicológico que projetaram a imagem dele. Mas como isso funciona na prática? Psicologicamente, não funciona. É impossível, né? Alucinações por definição médica e psicológica são eventos estritamente individuais. É como um sonho. Tipo, 4 pessoas não podem dormir na mesma cama e ter exatamente o mesmo sonho compartilhado. Exatamente. Alucinações dependem do subconsciente de cada indivíduo, das neuroses de cada um. Além disso, se conectarmos isso com um cenário maior, os registros históricos desafiam essa ideia de fantasma ou visão completamente. Lucas traz uns detalhes bem físicos sobre isso. Sim, Lucas detalha que Jesus comeu peixe assado na frente deles, que convidou os caras a tocar na sua carne e nos seus ossos. Fantasmas não digerem peixe. Seria meio nojento se tentassem, na verdade. Não ia dar certo. E o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15,
E vale lembrar que esse é um documento que os historiadores datam de pouquíssimos anos após a crucificação. É um documento muito antigo, bem próximo dos fatos. Muito. E Paulo afirma nesse texto que Jesus apareceu a 500 pessoas de uma só vez. 500 pessoas. Isso me lembra a analogia da festa surpresa. Como assim? Tentar organizar uma certa surpresa com 500 convidados e esperar que absolutamente ninguém deixe vazar informação é impossível. Sempre tem um tio que manda a mensagem no grupo errado. É verdade. Alguém sempre fala. Agora imagine tentar sustentar uma mentira em grupo sobre uma ressurreição por décadas, sabendo que a recompensa por manter essa mentira era ser jogado aos leões ou crucificado de cabeça para baixo. Alguém teria quebrado, alguém teria confessado. Com certeza, o instinto de sobrevivência fala mais alto. E Paulo ressalta no texto que a maioria daquelas 500 testemunhas ainda estava viva enquanto ele escrevia. De novo, as notas de rodapé vivas. Exatamente. Era um convite aberto para investigação pública. E o teólogo Timothy Keller leva isso para o campo das implicações. Porque não era apenas um espetáculo de poder para provar que Jesus era divino, sabe? Havia uma engrenagem legal e teológica girando ali. A famosa transação cósmica que o Keller menciona. O que ele quer dizer com isso? Keller argumenta que, se a cruz foi o lugar onde Jesus assumiu a culpa pela rebelião humana, onde ele sofreu a punição infinita pelos pecados, a ressurreição no domingo não é só um final feliz de filme. É mais do que isso. É uma declaração legal definitiva. Funciona como um carimbo gigante de Deus batido sobre a mesa da história da humanidade dizendo pena cumprida. Pena cumprida. Isso é muito forte. Pense num sistema judiciário. Quando um prisioneiro cumpre sua sentença, até o último segundo, até o último minuto, as portas da prisão não podem mais segurá-lo. A justiça não tem mais nada a exigir daquele homem. Ah, entendi. Ao ressuscitar, Jesus prova que o sacrifício foi aceito e que o cheque, digamos assim, não voltou sem fundo. A dívida está zerada. Perfeito. A morte não tinha mais direitos legais sobre ele. E aí que entra a genialidade da citação do Salmo 22 no livro. Ah, essa parte é incrível. Na cruz, Jesus grita, Deus meu, por que me desamparaste? E a gente costuma ler isso como um momento de desespero total, como se ele tivesse perdido a fé ali na dor. Que é uma leitura muito superficial, né? Sim, porque na cultura judaica antiga, que era profundamente oral, citar a primeira linha de um salmo era o equivalente moderno a enviar um link para o documento inteiro. Era como dar o título da música. Exato. Todos os que estavam ouvindo ali sabiam o resto da canção de cor. Essa é uma observação perfeita. O Salmo 22 começa com uma dor inimaginável, descrevendo ossos desconjuntados e zombaria pública. Mas se você continua lendo, ele termina com uma declaração de triunfo absoluto, dizendo que todas as famílias das nações se prostrarão diante de Deus. O sofrimento deu à luz a libertação. É a virada completa da história. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque entender a precisão histórica do soldado romano, a teologia do Salmo 22 e a quebra do dualismo da filosofia grega é fantástico para nossa mente. É empolgante. Satisfaz o intelecto, com certeza. Mas como a crença num evento que aconteceu há 2000 anos altera a segunda-feira de quem vive com dores agora no século XXI? O material de Keller traz uma história que aterra todo esse intelecto na realidade dura da vida, que é a história de Joni Eareckson Tada. É uma história profundamente comovente. Ilustra de forma brilhante o peso prático dessa teologia toda. Para quem não conhece, a Joni sofreu um acidente de mergulho devastador quando tinha apenas 17 anos e ficou tetraplégica. Uma tragédia absoluta. Sim, ela viveu décadas confinada a uma cadeira de rodas, paralisada do pescoço para baixo. E o Keller narra um episódio em que a Joni estava participando de um grande congresso cristão. No meio do culto, o palestrante convidou todos os presentes a se ajoelharem para um momento de oração. E de repente, num auditório enorme com milhares de pessoas, ela é a única que não consegue baixar o corpo. Exatamente. Ela fica visivelmente destacada acima da multidão ajoelhada, presa na cadeira. O texto diz que ela começou a chorar copiosamente. E é tão fácil para a gente pensar que ela chorou de autopiedade, né? Por estar lembrando da sua deficiência. Mas não foi isso, foi. Longe disso.
Ela explicou depois que as lágrimas vieram porque, ao olhar para aquele mar de pessoas ajoelhadas, ela teve um vislumbre, nas palavras dela, um retrato do céu. Que perspectiva incrível. Porque a ressurreição para ela não é um conceito filosófico abstrato, sabe? É a sua única e sólida esperança futura. Ela explicou que a primeira coisa que planeja fazer quando receber o seu novo corpo ressurreto... Um corpo físico, real, glorificado, imune à paralisia. Sim, ela diz que a primeira coisa não é correr pelos campos ou dançar de alegria. A primeiríssima ação que ela fará com suas pernas restauradas será cair de joelhos diante do Jesus ressurreto. Nossa, isso nos obriga a repensar totalmente a nossa visão sobre a eternidade. Muda tudo, porque a cultura popular nos ensinou, sabe-se lá como, que o paraíso é uma existência de fantasmas flutuando em nuvens brancas, tocando harpas transparentes para sempre. O que seria um tédio terrível, vamos ser honestos. Demais. Mas não é isso que o texto propõe. É uma restauração da matéria. É o que profetas como Isaías e Amós previram. Eles falam de banquetes, vinho, montanhas, justiça social real. Deus não criou o mundo físico, as texturas, os sabores e a matéria, para no fim dizer, quer saber? Isso foi um erro, vamos todos virar energia pura agora. O materialismo contemporâneo prega que este mundo físico e este corpo atual são tudo o que existe, e por isso a doença e a morte parecem derrotas finais. Acabou ali. E o espiritualismo diz o contrário. Sim, o espiritualismo diz que o corpo não importa, que é só uma casca, apenas a alma interessa. Mas a ressurreição cristã rejeita essas duas visões extremas. Ela afirma que Deus ama tanto o mundo físico que ele desceu até a matéria para redimi-la. A nossa comida, os abraços, o simples ato de caminhar, nada disso será jogado no lixo cósmico. Será purificado de toda a sua decadência. E tem um detalhe final na narrativa de Marcos e Lucas que sela isso de um jeito muito poético. Qual o detalhe? Quando Jesus ressuscitado aparece, seu corpo é imperecível. Ele passa por portas trancadas, a Bíblia relata. E mesmo assim, ele escolhe reter as cicatrizes da crucificação. As marcas dos pregos. Sim, ele tinha o poder de voltar com um corpo esteticamente impecável, sem uma única marca de expressão, sem um arranhão. Mas ele retém as feridas abertas nas mãos e nos pés. Qual é a lógica por trás de manter a marca da tortura no corpo glorificado? É uma declaração definitiva sobre o sofrimento. Quando os discípulos viram os cravos perfurando aquelas mãos na sexta-feira, aquilo parecia a ruína completa de todas as suas esperanças. Parecia que o mal tinha vencido definitivamente. Mas ao mostrar as mesmas cicatrizes no domingo, o Jesus ressurreto está lhes dizendo visualmente: o evento que vocês achavam que havia destruído as suas vidas foi, na verdade, o mecanismo que garantiu a salvação de vocês. As marcas de humilhação e dor não foram apenas apagadas com uma borracha cósmica, né? Elas foram transformadas nas maiores medalhas de glória da eternidade. Medalhas de glória, exatamente. Olha, isso é de arrepiar e nos leva a um pensamento final, sabe? Algo para quem nos acompanha levar para a rotina da semana, que vai além de pensar apenas nas nossas cicatrizes e dores pessoais. Um ponto de aplicação prática. Isso. Se a matéria importa tanto para Deus, a ponto de ele ressuscitar fisicamente e prometer restaurar todo o cosmos, como isso muda a forma como tratamos o nosso mundo hoje? É uma baita pergunta. Porque se o mundo físico não vai ser descartado como lixo, mas sim renovado, então o trabalho diário de quem nos escuta tem um valor eterno. A arte que criamos, a justiça que buscamos, o cuidado que temos com a natureza e com o corpo dos outros, a beleza que construímos numa terça-feira à tarde, nada disso é em vão. Não estamos apenas arrumando as cadeiras no convés do Titanic enquanto ele afunda. Exato. Nós estamos cultivando sementes que florescerão na nova criação. O físico importa, e muito. É uma revolução na maneira de enxergar o valor do nosso trabalho e do nosso planeta. Tudo ganha uma ressonância eterna quando você adota essa perspectiva. É uma mudança total de paradigma. Bem, com essa reflexão profunda, eu quero informar a todos, com muita alegria e um pouquinho de saudade também,
que este é o último episódio da nossa análise sobre esse livro incrível. Foi uma jornada fantástica desbravar cada capítulo de A Cruz do Rei. Demais. Descobrimos camadas tão profundas de história, de teologia e de sentido prático para o dia a dia. Foi um privilégio analisar uma obra que confronta tanto o nosso intelecto quanto o nosso coração de maneira tão equilibrada e honesta. Com certeza. E assim nós concluímos a nossa investigação dessa obra. Deus abençoe todos os ouvintes.